O Evangelho segundo João, capítulo 14, a partir do versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Nós nos lembramos da palavra do Senhor a respeito do Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o princípio da nossa vida espiritual. É que, quando nós éramos naturais e carnais, decidíamos as coisas a sós. E segundo a carne, pedíamos até mesmo a Deus, segundo uma fé comum, para nos abençoar em nossos planos e em nossas coisas. Mas observem, o que Jesus está dizendo? Precisamos de compreender que o mais importante é o que Jesus disse. Não o que os homens dizem sobre o que Jesus diz. Mas precisamos crer na palavra que Jesus diz. Assim, esta revelação que nós acabamos de ler se torna para nós algo maravilhoso. Porque há uma pessoa conosco agora. Este é o tempo da graça e esse Espírito de graça está conosco. O Espírito Consolador, o Espírito de Deus. Veja bem que o princípio para termos o Espírito Consolador foi dado por Jesus. Versículo 15 do capítulo 14 do Evangelho de João. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. Portanto, começa no nosso amor a Jesus. A vida espiritual é uma vida de amar. O amor a Jesus é provado quando nós guardamos os seus mandamentos. Então, alguém poderia perguntar, mas quais são os mandamentos de Jesus? Basta nós lermos os evangelhos. O principal mandamento, e ele mesmo diz isto, é amar. Que devemos amar uns aos outros como ele nos amou. Mas vejamos que o versículo 16 está ligado. E ele diz assim: e eu rogarei ao Pai. Quando que Jesus vai rogar ao Pai para o Pai nos dar o Consolador? Quando nós amarmos Jesus, guardando os seus mandamentos. O resultado disto é que o Espírito da verdade vem e, versículo 17, e habita conosco e estará em nós. Este é o segredo da vida espiritual frutífera. Porque a grande maioria dos que creem são mantidos como bebês espirituais em Cristo. E são levados de um lado para o outro como pessoas que nada sabem e que não conhecem o Consolador. Não sabem que receberam o Consolador ou nem mesmo entenderam ainda o Evangelho. Jesus está dizendo que se nós o amarmos
e guardando os seus mandamentos, ele vai rogar ao Pai e o Pai vai nos mandar o outro Consolador. Observem a ordem. A ordem é nós amando Jesus, Jesus rogando ao Pai e o Pai enviando o Consolador. Quem envia o Consolador é o Pai. Portanto, é maravilhoso. Jesus diz que nós o conhecemos, porque ele habita conosco. Habitar é morar, é estar no mesmo lugar. Habitar é desfrutar da presença em nós. Portanto, você que crê, você depende de alguém além de Jesus? Se você depender de alguém além de Jesus, você ainda não conhece o Consolador. Nem sabe que o recebeu. Ou talvez não tenha recebido, porque não compreendeu que seu amor a Jesus deve ser expresso guardando a sua palavra, praticando os seus mandamentos. Portanto, Jesus não está pedindo nada religioso. O que nós façamos algo para Ele, para agradá-lo, segundo os pensamentos humanos. A única maneira é amando o Senhor, guardando a sua palavra, colocando em prática. Assim, nós receberemos o Espírito que o mundo não vê e não conhece, porque não recebe. Por que o mundo não recebe? Porque não ama Jesus, e o mundo são as pessoas que não guardam os mandamentos. E claro que se não creem, não amam, e se têm uma fé comum, não amam o Senhor. Apenas professam algo superficial e natural. Agora, nós temos uma vida sobrenatural, porque alguém sobrenatural habita em nós e vive em nós. Está em nós por toda a eternidade. Porque ele habita conosco para sempre. Medite nisto. Tenha coragem de ler as Escrituras. Abra o Evangelho e veja o que Jesus disse. Confronte a sua vida de fé com o que está escrito. É assim que somos conduzidos ao reino de Deus e a conhecermos este que habita intimamente conosco, pois nós somos a morada do Espírito. Paulo apela aos Coríntios dizendo: não sabeis vós que sois santuário do Espírito de Deus? Que se alguém destruir o santuário de Deus que é sagrado, Deus o destruirá. O santuário de Deus sois vós. Portanto, quão maravilhoso e glorioso é o Evangelho, a palavra de Jesus, o ensinamento de Jesus, porque a nossa fé é aquela que nos faz receber uma pessoa. Temos uma pessoa invisível no nosso espírito, a conviver conosco, a nos trazer a comunhão com alguém celestial, o Consolador. Este é o nosso companheiro invisível. Que a graça de Jesus e seu amor esteja contigo. Cresça na fé. Abra a Escritura. Isto está em João, capítulo 14, versículos 15, 16 e 17. Leia, medite lentamente. Pode meditar por dias. Sejamos como ovelhas, animais puros, animais limpos, que remoem. Isto é, remoer, ovelha remoer, significa que traz a palavra sempre de volta ao pensamento para compreendê-la. Isso é ser animal puro, ovelha do Senhor Jesus Cristo.
Bendito seja o Senhor. Que a paz do Senhor esteja contigo, porque o próprio Senhor da paz habita com você. Amém.